Bom, vamos lá, gente. Primeiramente, eu quero agradecer vocês por estarem aqui, né? Por compartilharem da sua companhia. Isso é muito prazeroso para mim. É a primeira vez que eu estou fazendo assim uma transmissão ao vivo, então eu peço até desculpas se sair alguma falha, porque eu não estou acostumado a fazer dessa maneira. Então, é uma experiência nova para mim. Mesmo que você tenha alguma experiência de fazer palestras e participar em congressos, essas coisas, mas uma transmissão ao vivo, assim, para mim, tem sido uma novidade. Meu nome é Jorge Luiz Lemos, né, para aqueles que não me conhecem. Obrigado, Mara, muito obrigado. Eu tenho formação em coach, sou casado, tenho 2 filhas, 4 netos e durante a minha vida eu sempre fiquei buscando o aprendizado que pudesse me ajudar a ajudar outras pessoas. Eu sempre tive essa vontade ou essa necessidade de ajudar outras pessoas. Só que eu não sabia como fazer isso, né? Não é uma ajuda assim financeira, porque nem tudo é dinheiro. Eu já disse isso no outro vídeo que eu fiz. Às vezes as pessoas precisam assim de um carinho, de uma palavra amiga, de um conforto, de um conselho, de uma orientação. E eu não sabia como fazer isso. Eu queria às vezes muito ajudar as pessoas, mas não encontrava uma forma de fazer isso. E aí eu procurando na internet, procurando em livros, eu vi um rapaz que ele estava lá mostrando um processo que ajudava. Fala, Marcos, tudo bem? Legal, seja bem-vindo aí também. Eu encontrei esse rapaz que ele me mostrou alguns métodos, uma metodologia muito boa que faz com que a gente possa ajudar as outras pessoas. Então eu me encantei com aquilo, passei a gostar daquilo, me inteirei, me formei e estou aqui agora, disposto a ajudar as pessoas. Não sou expert em nada, não sou bambambam, não sou bom em, assim para poder dizer que eu vou mudar a sua vida, porque quem faz a transformação na nossa vida somos nós mesmos. Às vezes a gente só precisa de um empurrão, só precisa de uma ajuda de alguém, alguém que nos faça visualizar melhor as coisas, observar melhor a situação. E tudo bom, Jússi? É um prazer ter você aqui. E aí, quando a gente consegue esse empurrão, essa ajuda, aí a gente consegue progredir. Bom, a pergunta e o tema desse vídeo de hoje, dessa live, é: você se conhece verdadeiramente? Você já parou para fazer essa pergunta para você? Porque é muito interessante, né? Essa pergunta, ela parece uma pergunta simples, mas ela é bem profunda. Porque, na maioria das vezes, nós não nos conhecemos. Nós pensamos que nós nos conhecemos. Você já parou assim, ou já se viu numa situação que, por exemplo, você toma uma atitude ou fala algumas coisas que depois você para e pensa assim: poxa, eu não sabia que eu era capaz de realizar isso. Já aconteceu isso com vocês? Responde aí se vocês já se viram numa situação assim, onde vocês tomaram uma atitude ou falaram alguma coisa e depois se surpreenderam por não saberem que tinham a capacidade de falar aquilo ou a coragem de falar aquilo. Vocês já pensaram, já aconteceu isso com vocês? Respondam aí. Comigo já aconteceu várias vezes, né? Às vezes eu falava alguma coisa, eu tomava uma atitude e depois lá no canto eu percebia que, caramba, eu não sabia que eu tinha essa força ou tinha a capacidade de falar isso. Então, por que é importante a gente se conhecer? Porque quando a gente se conhece, aí a gente consegue ter mais argumentos, ter mais recursos para poder modificar a nossa vida e fazer aquilo que realmente a gente quer. Porque a maioria das pessoas hoje em dia, elas vivem assim meio como um gado, né? Elas são tocadas numa direção pela sociedade, pelo sistema, e eles vão naquela direção assim meio que de cabeça baixa, sem olhar para os lados, sem ter um horizonte, sem ter perspectiva de nada. E essa não é o propósito da nossa vida. Todos nós temos o direito e estamos aqui vivos nesse mundo para usufruirmos de prazer, para sentirmos alegria, sermos felizes, fazermos amigos, fazermos amizade. É isso que é a vida, no modo geral. Nós não estamos aqui para sofrer, para passar dificuldades. É lógico que imprevistos, coisas ruins acontecem na vida de todos nós. Mas o que acontece? Se você deixa se levar pelo que a vida te apresenta,
é muito difícil você encontrar felicidade, encontrar alegria. Por isso que essa pergunta ela é pertinente. Você se conhece verdadeiramente? Porque quando você passa a se conhecer, como eu disse, você consegue reverter a situação que você está vivendo. Você consegue mudar de atitude. Por exemplo, se você, a pergunta que eu fiz lá na apresentação do vídeo, se você tivesse assim a capacidade de sair do seu corpo, né, e você se vê como se fosse uma outra pessoa, você, por exemplo, teria uma boa impressão daquela pessoa que você está vendo? Qual a impressão que você teria daquela pessoa que você está vendo? Que é você mesma, mas agora você está vendo de um outro ângulo, está vendo pelo lado de fora. Você já ouviu aquela frase também que as pessoas falam assim, poxa, quem está de fora vê melhor do que quem está de dentro. Não acontece isso? Não existe esse ditado? Pois é, quem está de fora realmente observa melhor do que quem está dentro de uma situação. Então faça esse exercício. Imagine-se que você não é mais aquele corpo, você saiu daquele corpo e agora você está vendo aquela pessoa. Você teria uma boa impressão dessa pessoa que você está vendo? Responde aí para mim. Teria uma boa impressão? Outra pergunta que você deveria se fazer. Essa pessoa que você está vendo agora, que no caso não é mais você, você teria assim a disposição ou a vontade de se relacionar com ela? De ter uma amizade, de ter um relacionamento mais sério, até mesmo um relacionamento emocional, afetivo. Você teria essa disposição de se relacionar com essa pessoa pelo que você está vendo dali daquela pessoa? E uma terceira pergunta é, se você fosse uma outra pessoa e estivesse se vendo, você investiria, aí eu digo financeiramente mesmo naquela pessoa? Você fala assim, olha, essa pessoa ela tem umas ideias boas, tem uns projetos legais, vale a pena investir nela. Você faz isso? Você teria coragem de fazer isso? Essas perguntas também são interessantes, porque quando a gente consegue responder essas perguntas de forma positiva, tá tudo ok com a gente, beleza. Mas se você respondeu pelo menos 2 dessas 3 perguntas de forma negativa, seja ela qual for, não, eu não me relacionaria com essa pessoa, ou talvez eu não investiria nela, ou eu não tenho uma boa impressão do que eu estou vendo, aí você precisa fazer alguns ajustes na sua vida. Você precisa rever alguns conceitos, algumas coisas que você tem feito, tem pensado, rever o caminho que você está tomando, a direção que você está tomando na sua vida. Agora, é muito fácil a gente ver os erros nas outras pessoas, ver o defeito nas outras pessoas. O mais difícil é a gente ver o defeito na gente, ver onde que nós temos que mudar. Porque a gente sempre acha que a gente está fazendo certo, que não tem nada de errado. Não, eu estou fazendo certo, essa é a minha opinião e vai valer a minha opinião. Nem sempre a nossa opinião é a certa, nem sempre o nosso ponto de vista é o correto, né? Mas o orgulho, aquele orgulho que a gente tem, às vezes não deixa a gente mudar de direção, não deixa a gente mudar de opinião. A gente às vezes se sente mal, se sente, não, eu não vou mudar minha opinião, não, tem que manter minha palavra. Não, 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 não. Se você quer ser feliz, você tem que mudar as suas diretrizes, as suas opiniões de acordo com aquilo que vai te satisfazer mesmo. Não tem sentido você manter uma posição, manter uma palavra, simplesmente porque as outras pessoas te cobram aquilo. E o seu desejo? E a sua vontade? Onde é que ficam? Então você tem que se conhecer, por isso que o título é esse, você se conhece verdadeiramente, porque quando você passa a se conhecer verdadeiramente, aí você tem como você trocar de opinião, mudar de caminho, e é isso que vai te fazer feliz, é isso que vai te trazer benefícios na sua vida. Então não tenha, vou dizer assim, o receio de mudar. A gente nunca deve ter receio de mudar, de ter uma opinião diferente, ou, desculpa, ou de por acaso mudar a nossa opinião sobre um determinado assunto. Eu várias vezes mudei, sim. Isso mesmo, Sandra. Às vezes a gente evita mesmo falar para não magoar as pessoas. Mas nem sempre, Sandra, a gente falar a verdade para uma pessoa, a gente não precisa falar de forma grosseira, tá? Não precisa ser grosso, falar assim, pá, na lata da pessoa. Mas também a gente não pode omitir. Sabe por quê? Porque às vezes o que aquela pessoa precisa é realmente ouvir a verdade. Às vezes ela está esperando que alguém apareça e fale a verdade para ela. Olha, fulano, você está errado nisso, está errado naquilo, você precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. E às vezes você tomando essa atitude
de chegar para a pessoa e falar assim abertamente para ela, é um ato de amor. Acho não, às vezes não, é um ato de amor. Porque quem ama de verdade, quem se preocupa com a outra pessoa, ela fala a verdade. Ela não fica omitindo, não fica floreando. Agora, você não precisa ser ignorante, né? Como eu falei, não precisa ser grosso. Você pode falar as coisas de uma maneira educada. Chamar a pessoa para raciocinar, entendeu? Para conversar. Olha, vê se você considera esse ponto de vista aqui. Aí você mostra um outro caminho para ela, um outro ponto de vista do assunto. E aí você pode ajudar a pessoa. Então, você se expressar com as pessoas é uma forma de você também demonstrar amor. E às vezes, Sandra, no seu caso especificamente que você comentou, isso aí é uma força ou um dom que a gente tem e às vezes a gente se desconsidera, né? Às vezes a gente tem o dom da palavra, tem um dom de falar alguma coisa bonita, alguma coisa. Não é coisa para agradar, não. É coisa que seja útil para a pessoa. É que vai ter algum valor para ela, vai ter algum sentido. Então não se omita de dar a sua opinião, né? Opine, tome posições, isso é muito significativo. A gente tem que tomar posições na nossa vida, a gente precisa tomar posições, porque a gente não pode ficar em cima do muro. Para mim, eu estou dando a minha opinião agora, como eu estou dizendo que a gente não deve se omitir, né? A gente tem que sempre opinar. A gente deve ter uma opinião formada sobre todas as coisas. Não devemos ficar em cima do muro. Por quê? Primeiro, as pessoas que vão se relacionar conosco, elas vão saber exatamente qual é a nossa posição, o que a gente pensa, ou o que a gente acha de determinado assunto. Mas se você omite essa informação, se você fica em cima do muro, as pessoas ficam melindrosas com você, não sabem exatamente quem você é. E a coisa mais ruim, mais chata que existe no mundo é você se relacionar com uma pessoa achando que ela é uma determinada pessoa e quando acaba ela é outra. Eu não digo de falar por trás, essas coisas assim, mas às vezes você acha que a pessoa tem o mesmo pensamento que você, concorda com o seu ponto de vista, mas depois que ela se afasta de você, o ponto de vista dela é totalmente diferente, a opinião dela é totalmente diferente. E às vezes você gastou energia, gastou tempo com aquela pessoa e não agregou nada. Você não agregou nada a ela, nem ela agregou nada a você, porque tudo aquilo que ela lhe falava era falso. E tudo aquilo que você falava era verdadeiro, mas para ela não fazia sentido. Então a gente tomar posição, decidir, opinar com sinceridade, com educação, sem grosseria, sem ofender ninguém, é fundamental na nossa vida para a gente se conhecer e para a gente alcançar a felicidade. Porque, como eu disse, o objetivo nosso na vida é ser feliz. Ninguém está aqui para sofrer, ninguém está aqui para penar, para passar necessidade. Ninguém está aqui para isso. Nós estamos aqui para sermos felizes, nós estamos aqui para sermos felizes. Agora, a felicidade, na maioria das vezes, depende de nós mesmos. Nós mesmos é que fazemos a nossa felicidade e fazemos a nossa desgraça. Lógico, tirando os infortúnios aí da vida, um acidente, uma doença, ok. Isso acontece com todos nós. Mas se você parar para pensar, vocês agora que estão assistindo, as coisas ruins que aconteceram na sua vida, para aí e pensa. Foi culpa de alguém ou foi culpa sua? Foi culpa sua. Fala, Vitor, tudo bom? Beleza, obrigado aí pela sua companhia, Vitor. Obrigado aí também, Marcão. Valeu, Aurélio. Então, para e pensa. Se você parar e raciocinar, a maioria dos problemas que aconteceram com você, e isso foi comigo também, fui eu que arrumei e foi você que arrumou. Por quê? Porque a gente, às vezes, toma atitudes baseadas só no nosso pensamento, só no nosso raciocínio, só na nossa lógica. Como nós já conversamos, já nos entendemos, o orgulho nosso, o orgulho do ser humano, ele é muito grande e às vezes não deixa você mudar de opinião e ver outros ângulos. E isso dificulta muito a nossa vida. Então, quando a gente faz esse exercício, né, de como se estivesse saindo do nosso corpo e passa a nos enxergar como se fosse uma outra pessoa, a gente descobre muita coisa. A gente descobre defeitos. Esse o que a gente mais descobre. Defeitos em nós. Descobrimos também algumas qualidades, algumas coisas boas, qualidades boas em nós, né? Às vezes você descobre que você é uma pessoa boa, mas que não está, vamos dizer assim, exercitando aquela sua bondade. Às vezes você descobre que você toma atitudes que não precisava tomar.
Você vê que você está indo por um caminho que, pelo outro caminho seria muito mais fácil se você tivesse tomado aquela direção. Então para e pensa nisso. Vale muito a pena fazer esse exercício de autoconhecimento, né? De você fazer um exercício de se conhecer, saber qual a posição que você ocupa dentro da sociedade, dentro da sua família e até mesmo dentro do universo. Porque todos nós aqui estamos por algum motivo, por alguma razão. Mas a primeira motivo, a primeira razão é aquela que eu falei, é para ser feliz. Ninguém está aqui para sofrer, para pagar nada. Nós estamos aqui para viver felizes. E aí você olha assim à sua volta, você vê tantas pessoas felizes, tantas pessoas alegres, tantas pessoas usufruindo bem da vida. Por que você não usufrui esse bem? Por que você não é feliz? E a felicidade não tem nada a ver realmente com dinheiro, não, né? As pessoas brincam, dinheiro não traz felicidade, me dá o seu dinheiro. Não, mas a felicidade realmente não está atrelada a dinheiro, não. A felicidade mesmo, a verdadeira, ela vem de uma família, vem de uma amizade sincera, vem de um trabalho, né, que você sente prazer em fazer o trabalho. Não é só a remuneração do trabalho, mas se você se sente feliz naquele trabalho. Quantos de nós trabalhamos em coisas que nós não gostamos? Quantos de nós queríamos ser, por exemplo, um cozinheiro, mas o cara é um engenheiro? Poxa, mas um engenheiro é uma boa profissão. Mas eu queria ser um cozinheiro. Eu queria ser um policial, um bombeiro. Mas eu sou um advogado. Poxa, mas um advogado talvez seja melhor do que um policial ou um bombeiro. Não, mas o meu dom, a minha preferência seria para ser uma dessas outras profissões. E você fica preso àquilo. Porque às vezes a sociedade te cobrou aquilo, às vezes sua família te cobrou aquilo. Às vezes a família treina uma criança para ela ser médica, para ela ser advogada, ser piloto de avião. Mas esqueceu às vezes até de perguntar à criança se é aquilo que é o desejo dela, né? Eu vejo muito isso, né? Muitas crianças sendo direcionadas para uma coisa que lá no fim elas vão se formar, vão virar aquela profissão, se tornar profissionais naquele ramo, mas vão se tornar adultos infelizes, porque eles não estão fazendo aquilo que eles gostam. E uma das piores coisas é essa, é nós não fazermos o que nós gostamos. Nós sermos tratados, como eu falei, como gados, indo somente numa direção porque a sociedade nos colocou naquela posição e naquela direção. Isso é muito ruim. Isso aí faz com que a gente se prejudique muito na vida. A gente se perca muito na nossa vida. Isso mesmo, Mara. Isso, é verdade. Às vezes a gente se decepciona muito com as pessoas exatamente por causa disso. Porque elas não se revelam completamente pra gente, né? Elas se mostram de uma maneira que elas não são. E aí fica difícil você, às vezes, tomar uma decisão ou se basear em alguma coisa quando você vê uma pessoa que toma atitudes que você ali não reconhecia. Nada. Isso mesmo. Verdade, mano. Isso aí. É o que a gente tem que fazer. Quando a gente não tem um retorno, eu também falei isso no outro vídeo, não é que você vai fazer barganha com as pessoas, não. Mas se você está num relacionamento com uma pessoa, seja de amizade ou emocional, afetivo, não é isso, né? Mas quando você está num relacionamento que você não tem um reconhecimento, um retorno de algum valor, por que você mantém esse relacionamento, né? Você tem uma amiga e essa amiga não é nada daquilo que você esperava, como você disse aí agora. Por que você mantém esse relacionamento com essa amiga? Parte para outra. Vai procurar uma pessoa que você possa trocar valores com ela. Que você possa dar algo para ela e ela possa dar algo para você. Porque senão você perde o seu tempo e faz com que a pessoa perca o tempo dela também. Então é muito significativo a gente fazer essa reflexão, né, fazer essa análise para saber exatamente em que ponto nós estamos, em que pé nós estamos, né? Será que eu estou dando o meu melhor? Será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que é esse o objetivo que eu quero na minha vida? O que eu quero para a minha vida, né? E se a gente não se preocupar com isso, a gente só vai passar por aqui. A gente só vai passar. A gente nasceu, vai
pegar uma certa idade, vai envelhecer, vai morrer, e qual é a história que vai ficar da gente, né? Uhum. Sandra, é isso, às vezes acontece mesmo. Acontece. Mas é assim, o que eu falei, a gente também tem que tomar cuidado, Sandra, ver se você vai me entender. Eu entendi o que você falou. A gente tem que tomar cuidado assim para não querer ser autoritário, né? Não querer dizer assim, olha, faz isso porque o certo é isso. A gente não pode falar assim. Mas a gente pode chegar para a pessoa e falar assim, fulano, fulana, tá, você está fazendo isso daí, ok, é a sua vontade, é a sua vida. Mas você já parou para pensar que se você fizesse diferente, poderia dar um outro resultado? Talvez você falando assim, a pessoa não entenda como um conselho, como se você está querendo se intrometer na vida dela, como se você está querendo opinar, está querendo dizer o que é o certo, o que é o errado. Então, a forma com que a gente fala, lembra que eu falei assim, olha, você tem que falar as verdades para a pessoa, mas tem que ser de uma maneira educada. Então, a forma com que a gente fala, dependendo como a gente fala, a pessoa pode aceitar ou não. Se ela tiver um coração puro, tiver de boa intenção, ela vai aceitar com certeza. É só a gente ter o jeito certo para falar. Se você chegar e falar, ô fulano, olha, você está errado nessa sua atitude, você tinha que fazer assim, ela não vai fazer. Tenha certeza que ela não vai fazer, ainda vai reclamar com você, vai te xingar, como você falou aí. Ela não vai aceitar o teu conselho, porque ela vai achar assim, quem é você para me dar conselho? Quem é você? Você é toda errada, você é isso, você é aquilo. Mas dependendo de como você fala, as coisas podem mudar. Então, o que tem a ver esse assunto que você tocou aí com o nosso tema? Isso é uma maneira de você se conhecer. Talvez você tenha boa intenção. Você tenha boa intenção de dar lá o conselho para a pessoa. Mas a forma com que você está dando esse conselho não está sendo efetiva, não está sendo prática. Então você aí, ó, como você saiu de você, falou assim, poxa, a Sandra é uma pessoa que gosta de dar conselhos. Ela se preocupa com as pessoas. Mas a forma com que ela está dando o conselho não está legal. As pessoas não estão gostando. Então aí você, ó, por você ter saído de você, você viu um defeito que você precisa consertar. E se você consertar, se você fizer o ajuste necessário nessa situação, as pessoas vão gostar mais ainda de você e você vai ter muito mais valor para as pessoas. Você vai ser muito mais útil para todas as pessoas. Porque agora você vai saber como conversar com elas. Saber como falar coisas que são de valor para elas. Então, esse é o ponto. Quando a gente sai da gente assim, a gente começa a observar. E quando a gente começa a conversar, como você está fazendo aqui agora comigo, a gente começa a ter uma visão diferente, né? Você disse aí, ó, você disse que às vezes se cala em algumas situações, ora para a pessoa e tal. Beleza, tudo certinho. Mas a pessoa também falar assim, não, os problemas são meus e eu que tenho que resolver e eu que sei onde que meu calo aperta, ok. Mas isso não quer dizer que ela não possa experimentar outra coisa. Isso não quer dizer que você está vendo uma pessoa ir para o abismo, uma pessoa cair e você não pode ir lá puxá-la? Não pode aconselhá-la a mudar de caminho? Não tem nada a ver, né? Então, é isso. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente faz essa autoanálise, mais a gente passa a ser útil. Porque o ponto que eu sempre bato assim, na minha vida, né, que eu procuro para mim, é ajudar as pessoas, é ser útil. Eu gosto de ser útil, eu gosto de ajudar, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideias, de trocar experiências. Eu mudo minha opinião quando alguém me apresenta uma lógica melhor do que a minha. Eu não tenho esse problema. Mas o que precisa ser feito, as coisas seriam muito melhores se todos fizessem isso. E é isso que eu busco. Ah, eu vou mudar o mundo? Não, eu não vou mudar o mundo. Infelizmente não tenho esse poder e não vou conseguir mudar o mundo. Ninguém vai conseguir mudar o mundo, porque pessoas são pessoas e cada um tem um raciocínio. Mas se eu puder ajudar duas, e essas duas que eu ajudei ajudarem mais duas e assim por diante, vai ter muita gente aí sendo ajudada no mundo. Então é aquele trabalho meio que de formiguinha, né? Ajuda uma, faz uma aqui, faz uma ali, faz uma ali, faz uma ali. Quando você acaba, tem 100, 200 mil pessoas aí vivendo uma vida melhor. Porque vou repetir, esse é o objetivo da vida. É a gente ter uma vida melhor. É a gente viver bem, né? Eu lembro que num outro vídeo que eu fiz, não sei se você assistiu, Sandra, que falava sobre o amor próprio. Muitas pessoas hoje não têm amor próprio. Elas não se amam.
elas não se dão valor. Justamente por quê? Porque elas não se conhecem verdadeiramente. Elas não se dão valor, então elas não conseguem usufruir as coisas da vida, as coisas boas da vida, justamente porque elas não se amam. Elas não estão ali usufruindo de tudo, porque elas se colocam numa posição ruim, se colocam numa posição rebaixada em relação a outras pessoas. Por exemplo, uma outra situação também que acontece muito, às vezes você não tem uma cultura, né? Você não estudou muito e tal, fez só o basicão, e às vezes você se retrai de falar alguma coisa, de dar a sua opinião. Mas você sempre tem um valor, as pessoas sempre têm valor, as pessoas sempre têm alguma coisa para acrescentar na nossa vida. Então eu não desprezo conversa de ninguém, assunto de ninguém, eu converso com todo mundo, seja quem for a pessoa. Do médico, do advogado, ao gari, ao faxineiro, todos vão me ensinar alguma coisa. Todos. Cada um no seu nível, cada um no seu grau. Mas todos vão me passar alguma experiência. E aí, quando a gente vai acumulando essas experiências, aí a gente vai aprendendo a viver. Porque a vida é isso. A vida é um eterno aprendizado. Nós estamos aqui aprendendo. Cada dia que passa, a gente aprende uma coisa nova. Cada ano que passa é uma experiência diferente. O que a gente pensa aqui agora, a gente não pensava quando tinha 15 anos, 16 anos, 20 anos. O que a gente pensava com 20, a gente muda quando faz 30. O que a gente tinha com 30, a gente muda quando faz 40. E aí vai. Isso está errado? Não. Eu não posso ter o mesmo pensamento, ter o mesmo conceito do que eu tinha das coisas quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 18 anos. A vida mudou. Eu mudei, minhas necessidades mudaram, meu mundo mudou, meu relacionamento, as pessoas que viviam comigo mudaram. Então eu preciso acompanhar essa evolução, essa mudança. E é aí que muitas pessoas às vezes erram e sofrem na vida porque elas não acompanham as mudanças, elas não fazem as mudanças. Não é que você tem que jogar tudo fora e começar de novo, mas você tem que se reciclar. Tem coisas que você realmente tem que se desfazer da sua vida. Seja um relacionamento ruim, um relacionamento abusivo. Não estou mandando ninguém se separar de ninguém, não é isso, não. Mas você tem que analisar se aquilo ali está valendo para você. Tu está num trabalho que você não é feliz, que você vai se arrastando para o trabalho. Aí você chega no trabalho e você faz as coisas obrigado, faz as coisas emburrada. Então por que você não procura um outro trabalho? Ah, tá difícil o trabalho. Eu sei que tá difícil. Lógico que tá difícil, não tá fácil para ninguém. Mas você tenta fazer alguma coisa, pelo menos então, já que você não tem como sair do teu trabalho naquele momento, tenta achar alguma coisa ali dentro daquele trabalho que possa te satisfazer, que possa te deixar feliz. Porque o que não vale é você ficar vivendo uma situação que só te traz prejuízo. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que atentar. Observar, estudar a situação para saber a que ponto que ela está e como aquilo está nos afetando, positivamente ou negativamente. E, infelizmente, na maioria das vezes, ela afeta negativamente, mas a gente fica preso, talvez por causa da sociedade, por causa de família, por causa de filhos, por causa dos pais, do marido, da esposa. Você fica muito preso a uma situação. Pô, já que você não quer se separar, não quer deixar seus filhos, leva eles junto com você, então, para essa nova mudança, para esse novo momento que você vai viver na sua vida. Você não precisa se separar de ninguém, largar ninguém para trás, não. Vai todo mundo junto. Mas você não pode ficar estacionada, não pode parar. E você tem que conhecer quem é realmente você, para você ter força, para você saber onde você vai se pegar. Quando eu fiz essa experiência comigo, eu vi que um dos grandes defeitos que eu tinha era ficar muito calado. Eu vivia muita situação, vivia muita coisa na minha vida, passei por muitas situações e eu ficava muito calado. Eu não opinava, eu engolia assim as coisas, né? Eu não me expressava. E eu vi que isso aí me fazia muito mal, muito mal. Eu vivia muito amargurado, muito deprimido, muito para baixo, porque eu não botava para fora. Então esse foi um dos defeitos, né, que eu vi vários defeitos em mim, mas um dos defeitos que eu vi que estava me fazendo muito mal era esse, era não expressar a minha opinião. Então, a partir do momento que eu comecei a opinar e dar a minha resposta, falar o que eu acho sobre determinado assunto,
me tornei uma pessoa assim mais leve, mais tranquila. Porque eu botava para fora o que eu estava sentindo. Se eu não gostava de uma coisa, lógico, com a educação, né? Eu não discutia, não era briga, mas eu falava, olha, não gostei, não achei legal, não estou curtindo isso daí, não quero. Ó, para falar não, então eu tinha uma dificuldade enorme para falar não. Eu não sabia falar não de jeito nenhum. Era muito difícil falar não, entendeu? E aí, mas aí depois que eu comecei a me expressar e a opinar e a ter coragem, né? Porque o que eu via era que eu não tinha coragem de discordar da pessoa. A pessoa falava alguma coisa, tá bom. Sem concordar, mas eu falava, tá bom. Não. Quando eu mudei isso, eu parei de aceitar tudo que a vida estava me dando, tudo que as pessoas estavam me dando, e passei a escolher o que eu quero, aí eu me tornei uma pessoa muito melhor. Eu me tornei uma pessoa bem diferente. E eu acho que eu melhorei bastante nesse sentido. Fora outros aspectos aí da minha vida também que eu melhorei. E um outro aspecto positivo que eu tinha e que eu não usava muito era esse de conversar, dialogar. Eu sempre me achei uma pessoa assim muito tímida, muito parada, muito calada. Mas eu vi que realmente eu sou uma pessoa tímida. Mas se eu começar a falar e se a pessoa me der a oportunidade de conversar e de falar, eu consigo desenvolver uma boa conversa, um bom papo. Então eu perdi o medo também de conversar, de não, de além de ter que expressar minha opinião, eu perdi esse medo. Agora eu consigo conversar, manter um diálogo com as pessoas. Era uma coisa que eu também tinha medo. Era assim, oi, lá, tá, oi, bom dia, boa noite, boa tarde, tá. Era coisa assim rápida. Eu queria me livrar da presença das pessoas. Mas a partir do momento que eu tomei coragem de opinar e de conversar, muita coisa melhorou na minha vida. Então era isso aí. A gente tem que se conhecer. A gente tem que se conhecer, saber quem realmente nós somos, fazer essa análise, né? Bom, quais são os pontos bons que eu estou vendo nessa pessoa, né? Fazendo aquele exercício de sair de você e te observar como se você fosse uma outra pessoa. Aí você faça esse exercício, né? Para assim no momento que você estiver aí no seu dia ou na noite, você para, se imagina olhando para a pessoa que você é hoje e fala assim, quais são os pontos bons, mas seja sincero. Seja sincero, não vá botar seus pontos bons lá em cima e não vai diminuir também seus pontos ruins. Faça uma análise sincera, porque quem vai se beneficiar disso tudo aí vai ser você mesmo. Então, e se você enganar, você vai estar enganando a você mesmo, não vai estar enganando a mim nem a ninguém. Então, se veja assim, se olhe, fala assim, olha, os meus pontos bons são tal, 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 tal. E meus pontos ruins, o que eu vejo de ruim nessa pessoa é isso, isso, isso e isso. E trabalha esses pontos. Anota mesmo assim no papel para você não esquecer. Olha, um ponto ruim que eu vejo nessa pessoa aí é que ela é muito nariz em pé, muito orgulhosa. Porque às vezes você não percebe. Mas se você se olhar por fora, você vai ver que talvez você seja uma pessoa orgulhosa. E aí você trabalha nesse ponto aí. Pô, então tem que ser mais humilde. Ou, olha, um defeito que essa pessoa tem, ela é muito humilde. Né? Ela é muito, assim, ela se rebaixa muito. Ela não se dá muito valor, ela não se ama. E aí você começa a trabalhar nesse ponto também. E existem vários métodos, né, várias maneiras que eu aprendi da gente trabalhar essas situações, essas características que nós temos. Porque a maioria das características que nós, seres humanos, temos, todos nós temos, nós vamos adquirindo com o tempo, com a nossa vivência, como eu falei. Por eu viver assim num ambiente muito fechado, né? Meu pai militar, essas coisas assim, então era meio rígido e tal, eu me tornei uma pessoa assim, também muito fechada. Como eu comentei aqui, eu falava muito pouco, me relacionava muito pouco com as pessoas, porque o ambiente ali na minha casa era assim, não que fosse uma coisa ruim, mas era o costume da família ali fechada. Então, a maioria das características que nós temos, quando nós nos vemos assim, isso foi adquirido conforme nós fomos vivendo pelos lugares que nós fomos passando, pelas famílias, pela sociedade, pelo trabalho que nós fomos passando. E aí, a gente vai adquirindo aquelas formas. Mas isso não quer dizer que está certo, né? Como a gente chegou à conclusão aqui. Você pode mudar. Então, às vezes, você se tornou uma pessoa orgulhosa porque você era de um ambiente orgulhoso.
Você se tornou uma pessoa egoísta porque sua mãe, seu pai, seus irmãos ou as pessoas no trabalho que você se relaciona são pessoas egoístas. Você se tornou uma pessoa gananciosa por causa disso e tal. Então, você que tem que analisar quais são os pontos fortes e fracos que você tem e trabalhar em cima deles. E aí, como eu falei, existem métodos para fazer isso, né? Tem planilhas que a gente aplica, a gente conversa, explora alguns pontos, usa algumas técnicas que fazem com que a pessoa realmente mude. E muda mesmo, né? Não é assim, eu vou falar umas frases bonitas para você e você vai entrar na sua mente e você vai se tornar uma outra pessoa. Não, não é isso não. Não é nada assim. Não é coisa de mágica, não é nada dessas coisas não. Você muda quando você toma atitudes. Não adianta eu falar coisas bonitas para você, coisas legais para você, mas você não tomar atitude. Você tem que tomar atitude. E a maioria das vezes, 95% das vezes, as atitudes elas são possíveis de tomar. Você não toma porque você está no conforto. Você está ali na tua, está na boa. Não, deixa assim mesmo, já estou vivendo há tanto tempo assim nessa situação, que você acaba se acostumando. É igual, sabe o quê? Para você ter uma ideia do que eu estou falando. Às vezes a gente tem um problema na nossa vida, mas a gente está tão acostumado com ele que ele já faz parte da nossa vida. Como se fosse um espinho no seu pé. Aí está lá um espinho no seu pé e você não arranca aquele espinho, mas está lá. Você sabe que ele está lá, você anda capengando assim, né? Anda mancando e tudo, o espinho está lá. Você lembra dele só quando você aperta assim, aí esquece, aí você bate no chão, dói, te dá aquela dor e você lembra que ele está. Mas ele já fez parte da sua vida. Assim são os problemas na nossa vida. Tem problemas na nossa vida que já fazem parte, que a gente nem sente mais que aquilo é um problema. E aí que está o erro. Porque o problema sempre volta. Assim como o espinho sempre vai dar o sinal de que ele está ali, o problema que você tem, ele sempre vai dar sinal de que ele ainda existe, de que você ainda não resolveu aquele problema. E você vai viver eternamente assim? Vai viver sua vida toda assim? Seja o problema lá qual for. Problemas pessoais, problemas mentais, problemas emocionais, seja qual for o problema. Mas você tem que resolver o problema. Você tem que tirar o espinho do seu pé. E não se acostumar com ele lá no seu pé e ficar capengando. Porque quando você se acostuma com o problema e deixa o problema na sua vida, você se acostuma com ele, a sua vida nunca vai ser livre de problema, porque o problema já é a sua vida, ou a sua vida já é um problema, entendeu? Então, por isso que é bom a gente fazer essa autoanálise, saber se realmente a gente se conhece, porque quando a gente começa a se conhecer, a gente vê muita coisa estranha, né? Vamos dizer assim, muita coisa diferente. Fala assim, poxa, eu sou assim? Eu não sabia que eu era assim, né? Verdade, verdade. É isso mesmo. Tem gente assim que é ignorante, né? Não é a questão, realmente, não é a questão mesmo de se meter mesmo, não. A gente não deve se meter, não. Mas também a gente não deve omitir, não. Por exemplo, eu estou passando por uma situação também que é parecida assim. Eu preciso falar com essa pessoa, né? Até tomei essa atitude. Mas eu não vou me meter na vida dela. A vida é dela. Mas eu também não posso me omitir, ver o que está acontecendo e ficar calado. Então, quando você vê o que está acontecendo, vê que aquela pessoa está fazendo algo errado ou que ela pode se dar mal lá na frente, você tem entre aspas, a obrigação de ir lá e falar com ela, de forma educada e tudo mais, mas você tem a obrigação de falar. Agora, se ela vai ouvir o que você vai falar, aí já é problema dela. Mas você fez a sua parte. Isso que é importante. Você não vai ficar com a sua consciência pesada de que você poderia ajudar a pessoa e não ajudou. Então você tem que ficar tranquila, ficar consciente de que você, olha, eu fiz a minha parte, fiz o meu melhor, fui lá, tentei ajudar a pessoa, porém, ela não quis ajuda. Aí é com ela. Aí ela vai assumir o que ela decidiu ali para a vida dela, entendeu? Mas a vida é assim. E a gente não pode ficar pensando, viver a nossa vida, Sandra, baseado no que a outra pessoa vai achar. O que a outra pessoa pensa, ou o que ela vai entender. É problema dela. Se você está falando uma coisa lógica, uma verdade para ela, está provando por A mais B de que aquilo que ela está fazendo está errado e que o certo seria uma outra maneira, pronto, você já fez a sua parte. Agora o resto é com ela.
ela que depois não venha reclamar com você, né? Que está passando por isso, está passando por aquilo, você não avisou, você não tentou ajudar. Então, às vezes, a gente tem que deixar a pessoa aprender com o erro, né? Se magoando, se dando mal, porque ela vai talvez aprenda. Mas a gente não deve se omitir de falar as coisas para a pessoa. Não deve. Era uma coisa também, como eu falei, que eu aprendi. Não ficar omisso nas situações. Ainda tem algumas dificuldades de falar certas coisas, mas melhorei mais de 90% nessa questão. Eu falo o que eu acho, falo o que eu penso, não magoo a pessoa, falo com educação, mas eu falo, não deixo de falar mais. Tá bom? Então, vamos encerrar por aqui, né? Eu quero agradecer o pessoal que participou, comentou. Foi bom, como eu falei, é uma experiência nova para mim isso daqui. Eu nunca fiz isso, já fiz palestra, assim, discurso, essas coisas, mas uma coisa assim ao vivo, sem um texto, sem nada, falando meio que de improviso e de acordo com o que as pessoas iam comentando aqui, foi uma coisa assim nova. Eu gostei da experiência e espero que também quem participou tenha gostado, né? Foi muito bom e eu vou depois postar alguma coisa, alguma impressão que eu tive daqui com um comentário. E você que participou, né? Eu vou, como eu disse na apresentação do vídeo, eu vou mandar, se você me mandar o e-mail, né? Porque algumas pessoas não me mandaram o e-mail, mandar o e-mail para eu mandar o material para você do que a gente conversou aqui e para você tirar mais proveito quando você tiver mais tempo para isso, tá bom? Então, muito obrigado, agradeço bastante a participação e a atenção de vocês, tá bom? Tchau, tchau.